Está na bênção também, estamos transmitindo. Aliás, quero aqui, em público, agradecer, né, a nossa equipe de comunicação, que não aparece na frente das câmeras. É câmera que fala, né? Câmara é aquele lugar onde os deputados estão votando lá, né? Quem fica preso, quem sai. As câmeras, não é isso? William, Fernandinha, a nossa querida Juliane. Quem mais? Lá em cima? Que Rogério? Rogério de Evândia? Está lá também? Deixa eu ver a cara dele. Uai, virou bagunça mesmo o negócio. Aqui o cara fica no infantil, vem para... Aqui não tem isso não. O Tiago Salomão, solteiro. Está solteiro ainda, né, irmão? Isso. A nossa querida Patrícia, casadíssima. Bem casada, né? Seu cabelo ficou bonito assim, irmão, tá? Continuar penteando ele que fica bom. Muito bem. O objetivo, então, aquela lição Bases Bíblicas, quarta-feira. Quando a escola dominical voltar, full time, todas as classes, todo mundo voltar, aí sim a gente pode voltar com ela, porque ela é de 1 ano, né? Mas, por enquanto, eu acho que é mais importante estarmos nesse curso. Qual o objetivo desse curso? Esse é um curso que sempre vai acontecer na igreja, sempre vai ter essa classe do curso aprofundar, né? Então, estamos começando com os adultos, líderes, com pessoas influentes na igreja, porque, na verdade, esse curso é o curso que trata da visão da igreja. Então, ele é fundamental. Então, todos os membros da igreja, em algum momento, vão passar por esse curso. Talvez no próximo trimestre a gente ofereça esse curso para os adolescentes, por exemplo. E, enfim, todos vão passar. Mas não tem como fazer com todo mundo de uma vez. E você que está em casa, é importante que você também estude a sua revista, a sua apostila, para você ir entendendo onde a igreja quer chegar. Quando a gente toma um ônibus, por exemplo, o que é a primeira coisa que a gente quer saber sobre aquele ônibus? Para onde ele vai, onde ele está indo. Eu não sei os irmãos, mas eu já viajo ainda muito de ônibus para lugares. Aí, geralmente, lá no meio da madrugada, aquele ônibus chega no meio do nada, que você não sabe onde está, aí para o ônibus. Aí você vai lá, toma um lanche, a hora que você volta, está aquele tanto de ônibus, tudo igual, da mesma empresa. Já aconteceu? E você fica sem saber, ou então você fica perto do seu para você não perder. Já aconteceu isso comigo. A igreja é a mesma coisa. Então, é importante você saber para onde a igreja está indo. Qual que é a visão dela, o que é que ela pensa sobre os não alcançados, o que é que ela tem de prospecção de pessoas, né? Então, esse curso ele fala disso. Não é nenhuma novidade. Basicamente é o que está na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Tá certo? Especialmente no Novo Testamento. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Amém? Então, nós vamos trazer um cordeiro aqui e imolar ele aqui na frente. Podemos fazer isso? Mas está na Bíblia. E aí? Hã? Então, ela é a regra de fé e prática, mas, na verdade, por isso que a gente diz, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, especialmente o Novo Testamento. Ponto? Então, o Antigo Testamento não é necessariamente a nossa norma de conduta hoje, porque já temos o Novo Testamento. Mesmo porque a Bíblia não é um livro de práticas só. A Bíblia é um livro de princípios. Então, qual que é o princípio em a pessoa no Antigo Testamento levar o cordeiro e imolar o cordeiro e queimar? Qual que é o princípio? Perdão de pecados,
adoração, obediência. E hoje nós pregamos isso, perdão de pecados, mesma coisa. Então, o princípio está mantido, percebe? A forma é que mudou. E no Novo Testamento, tudo isso está mantido. Então, se você quer falar de prática da igreja, prática, é o Novo Testamento que vai nos dizer de prática, e não o Antigo. Muito embora o princípio está lá também no Antigo Testamento. Compreende isso? Então, e algumas práticas, mesmo do Novo Testamento, pode ser que elas tenham mudado. Quer ver uma prática que mudou do Novo Testamento, que no Novo Testamento era de um jeito e hoje nós fazemos diferente? Quem pode falar aí? Um de cada vez, não dá confusão. A ceia? Não, a ceia é igual. Como é que é? Explica aí. A ceia era todo dia? Ué, então era bom. Era uma refeição, pão mesmo. Ué, podia voltar com isso, hein? Se fosse um sanduíche, ia ser melhor ainda. Imagina, um hambúrguer. Fica a ideia aí para os diáconos. Aí, cadê o presidente dos diáconos? Com 2 dedinhos de suco de uva. Fala, Nadine. Isso mesmo? A ceia, por exemplo, era uma refeição. Era nas casas, porque eles não tinham templo. Né? Enfim, hoje, a ceia ela tem essa solenidade. Tem gente que acha que nem deve fazer nas casas, porque tem que ser no templo. Tem uma solenidade, o pastor vem de terno bonito, né? Os diáconos mais bonito ainda. É errado fazer desse jeito? Não, não é errado. O princípio está mantido? Esperamos que esteja. Mas a forma mudou. Se a forma mudou de alguma coisa e aquilo afeta a doutrina, não pode mudar. É o caso do batismo, por exemplo. Bem, no nosso entendimento batista, né? Para nós, por exemplo, em relação ao batismo, a forma é muito importante, que é o mergulho na água. Por quê? Entendemos que a forma, ela fala de algo espiritual que aconteceu, ou seja, a morte para o mundo e a nova vida para Deus. Então, quando o sujeito é mergulhado, morreu para o mundo. Quando levantou, ressuscitou. Baseado em pelo menos 2 textos bíblicos, Romanos 6,4, Colossenses 2,12. Então, entendemos que a forma, nós batistas, do batismo é uma doutrina. Nós precisamos fazer, nesse caso, exatamente como os apóstolos fizeram. Há denominações, como presbiteriano, metodista, que acham que a forma não é importante. O importante é realizar. Joga água na cabeça, mergulha, sei lá o quê. Para eles isso não é um ponto doutrinário, entende? Mas que o batismo no Novo Testamento era mergulho, isso era, nem eles negam. Eles só dizem o seguinte, não precisa ser assim. Nós entendemos que sim, a forma é importante, entende? Então, tem coisas no Novo Testamento que a forma é doutrina, é o caso do batismo. Para nós batistas, a forma do batismo é uma doutrina, o mergulho é uma doutrina. Mas a forma da ceia, se é na casa, se é quantidade, isso não constitui doutrina. Embora para muitos, inclusive batistas, Mas é sobre isso que a gente vai falar. Sobre o que nós baseamos nossas práticas hoje? É sobre a tradição? É sobre o quê? Né? Por isso, o título da lição de hoje é exatamente essa, de volta aos princípios. Então, isso quer dizer que nós não estamos trazendo nenhuma novidade aqui. Não é? Muita gente pensa assim, esse negócio de igreja nas casas, pequenos grupos, multiplicadores, células, isso é novidade. Não, está no Novo Testamento. A forma está lá. Atos está cheio disso. E partiam pão com alegria nas suas casas, não é isso lá? No templo e nas casas. Isso está cheio, nem vou gastar tanto tempo com isso. As cartas de Paulo, vários lugares, Paulo saúda as pessoas e diz assim, e a igreja que se reúne na sua casa.
Então, a forma é bíblica. A forma da igreja do Novo Testamento, ela tinha duas asas: o templo e as casas. A grande reunião e a pequena reunião. A forma. Com o tempo nós sabemos, né? E na lição seguinte nós vamos ver isso, como, na lição da semana que vem, como ao longo do tempo a igreja perdeu a sua forma, a sua essência, né? Por isso que a lição da semana que vem é muito interessante, chama Vinho Novo, Odres Novos. Mas então, quando falamos, está na introdução, do retorno aos princípios neotestamentários, isso está diretamente relacionado com a missão de alcançar pessoas, não em construir estrutura, mas muito mais com relacionamentos do que com programas. Não estamos falando de nenhum modismo que vem e que passa, mas de uma visão bíblica, presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e que no meio batista tem sido chamado da visão da igreja multiplicadora. É uma visão que a denominação batista no Brasil já abraçou, principalmente através da Junta de Missões Nacionais, né? O pequeno grupo multiplicador, que em alguns grupos é chamado ainda de célula, tendo a semelhança, né, com a célula do corpo humano, que a célula do corpo humano é assim, não é? Ela multiplica, ela vai multiplicando, não dividindo. É uma divisão que gera multiplicação, né? E o corpo cresce. Pegando a metáfora do corpo humano que Paulo usa, né? Então, esse nome célula, na minha opinião, ele é muito mais adequado. Ele diz muito mais do que a gente quer dizer, é mais fácil de entender. Mas lá pelo início do ano 2000, principalmente a década de 2000 inteira, muitas igrejas, usando o nome célula, usando a técnica da célula, vamos dizer assim, né, o modus operandi da célula, incluíram, junto com a célula, muita doutrina e até heresia, que não tem nada a ver com Bíblia. Tá certo? Regressão, não sei o que lá, uma opção de coisa. Aí nós, batistas, botamos o pé atrás e falamos, opa, isso nós não queremos, não. Aí o que nós fizemos? Demos banho na criança e na hora de jogar água fora, jogamos a criança junto, né? Ou seja, a gente rejeitou tudo. Quando a gente tinha que ter rejeitado a doutrina errada, a doutrina herética, mas o modelo é bíblico, a forma é bíblica, que é a forma dos pequenos grupos. Então, a denominação batista, né? Eu, por exemplo, participei do meu primeiro treinamento sobre células, etc., no ano de 99, mas vamos ter uma ideia, como é antigo isso, 99, promovido pela Convenção Batista Mineira. Eu nunca saí do meio batista para aprender nada sobre isso. Tudo que eu aprendi foi no nosso meio. Na época, o diretor de evangelismo da convenção era o pastor Elmiro de Oliveira. E ali começou, ali eu me apaixonei por essa visão, compreendi que era uma visão do Novo Testamento, e compreendi uma coisa, e me perdoem os não batistas, né, que porventura estejam aqui, ou que estejam nos assistindo. Mas eu entendo que a doutrina batista, ela é a mais próxima do Novo Testamento. Vou dizer que ela é 100%, porque 100% só no céu. Mas eu creio que ela é a doutrina mais próxima do Novo Testamento, tanto na sua teologia, né? Mas eu tenho a minha dúvida se a nossa prática como igreja, ela está próxima da prática do Novo Testamento. Eu tenho a minha dúvida. E eu acho que nós herdamos muitas coisas, tanto do catolicismo, quanto dos nossos irmãos da Reforma, que não reformaram a igreja 100%. E nós
adquirimos algumas coisas disso. Uma delas é a templo... Vou inventar uma palavra agora. Templocracia, isso. Vou ter que dividir meu salário de professor aqui com o irmão Luiz, que ele me ajuda demais. O templocentrismo, né? Também. E se a gente observar uma igreja batista, como uma igreja batista surge? Pode sair perguntando. Todas as igrejas batistas da cidade, geralmente ela surge numa casa. Geralmente ela começa numa casa. Aquele grupo vai crescendo, ao invés de multiplicar em outras casas, o que faz? Aluga uma loja, depois compra um terreno, depois é aquela luta para construir. E tem igreja que fica construindo a vida toda. Eu conheço igreja que até hoje não acabou de construir. E aí a gente tira o foco das pessoas e coloca o foco nas coisas. Quando se aquela igreja continuasse se multiplicando, ela podia alugar um galpão, uma quadra, um ginásio, um estádio, e nunca pararia de crescer. Mas a gente corre logo para montar a estrutura física. E, via de regra, com poucas exceções, a estrutura física, ela cerceia, né? O crescimento. A hora que a gente vai para a garagem, e eu estou falando, irmãos, não é de coisa de teoria, não. É coisa que eu vivi na prática. Eu comecei, abaixo de Deus, é claro, uma igreja com 5 pessoas. E depois da visão celular, aquela igreja, ela deslanchou em crescimento. Não é? Então eu pude experimentar isso na prática. Não estou falando de algo que eu não sei e não vivi na minha prática. Não estou falando só de teoria. Deus me deu essa oportunidade. Deixa eu providenciar o microfone. Ajuda aqui. Porque aí os irmãos podem participar. O povo que está em casa gostou semana passada de escutar os irmãos falando. Os nossos cameraman e camerawoman. Eu sei que quer falar, Marcos, que eu não vejo a boca do povo mais. Então, vou fazer assim, você levanta a mão, que aí eu vou saber. Estamos na introdução ainda, hein? Ao vivo é assim mesmo, né? Vai lá, é o Marcos, é aquele ali, ó. É só uma observação, né? Que o senhor falou aí sobre que as pessoas já começam a crescer e já preparam para alugar um espaço, né? Acho que o ideal é o seguinte, o princípio, né? É a estrutura física servir a igreja, e não a igreja estar a serviço da estrutura. Vai ter mais gente, eu vou ter que dividir meu salário. Para de falar, senão no final o meu salário de professor não... Exatamente. A estrutura física é que serve à igreja, porque a igreja não é o templo. Não é? Tem uma igreja em Belo Horizonte, uma denominação que eu não sei qual é, mas os templos deles, eles colocam assim, ao invés de botar assim, igual está aqui, a primeira igreja batista, ou igreja, eles põem assim, aqui se reúne a igreja fulano de tal. Eu acho isso bonito, porque o templo é tão somente local de reunião. Né? Ele é casa de Deus, sim, mas enquanto nós estamos aqui. Logo que nós fomos tudo embora, Deus não fica aqui esperando a gente aqui, não. Entendeu? Ele é casa de Deus nesse momento aqui, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos, estou no meio dele, Jesus falou. Mas depois, se botar um centro espírita aqui, vai descer as entidades tudo aqui, do mesmo jeito. O Coelho Diniz aqui foi um supermercado, vai ser supermercado. Mas o Senhor está no nosso coração. A nossa vida, o nosso corpo, esse sim é templo do Espírito Santo. Difícil isso que eu estou falando, eu sei que é difícil, mas eu só estou querendo fazer esse contraponto entre o Novo Testamento e a nossa prática hoje. E, repito, eu creio que como batista, nós estamos muito próximos da doutrina do Novo Testamento. Mas, repito, não sei se da prática. Acho que não, acho que muita coisa a gente aprendeu ao longo do tempo. Primeiro as damas, então a irmã Carmen,
Everton, leva lá, você vai ser o meu assessor para assuntos comunicativos. O que eu acho importante, principalmente quando eu li a lição, ela fala sobre princípio. Em princípio, vou falar na minha área de direito. Princípio é a essência, é qual o significado daquele ato. Por exemplo, a lei pode até não existir ou mudar, mas a essência, o princípio, ele não muda. Por exemplo, o ato pode mudar daqui uma maneira de fazer alguma coisa, mas a essência, ela sempre fica. É isso que a Bíblia fala, que eu vejo dessa forma. A diferença Pois não. Eu estou falando assim, porque a evolução vai acontecer do ser humano, mas a essência, aquele significado nunca vai mudar. Isso, é a diferença que a gente fala entre essência e forma, né? Isso. É a Coca-Cola, por exemplo. Você tem a Coca-Cola, eu lembro que antigamente a Coca-Cola era numa garrafona de vidro. Eu não sei se a essência da Coca-Cola mudou. Eu sei que quando eu era criança eu bebia e aquilo saía água no meu olho, meu nariz espumava. Eu acho que hoje está mais fraca essa Coca-Cola. Mas a forma, ela vem hoje 3 litros, 2 litros, KS, então a forma muda, mas a essência é Coca-Cola, né? Então talvez é isso que a irmã esteja dizendo, a essência é aquilo que não pode mudar, e a forma pode. Agora, é o que eu disse sobre o batismo, há questões que a forma, ela é doutrina também, aí não pode mudar, mas tem coisa que não é. Irmão Gesonias. Nós temos aí algumas dúvidas que são sempre questionadas sobre questão do templo da igreja, pessoas, somos a igreja, e a igreja templo. Sim. Quando construímos, escolhemos esse lugar, normalmente e geralmente se faz a consagração deste lugar ao Senhor para cultuá-lo. Sim. Então, eu creio que nós devemos respeitar este local, não só quando estamos aqui, que na realidade é o tempo das paredes, das coisas, que não significa a igreja quando nós não estamos. Porém, planta-se normalmente uma pedra fundamental, que se coloca às vezes uma Bíblia, faz-se um culto de consagração, e às vezes depois, com o passar dos anos e do tempo, as pessoas começam a usar estas coisas, ou estes móveis, ou este templo, para algo, ou como, ao seu bel prazer, sem respeitar para que ele foi construído ou feito. Então, essas separações de templo e igreja, às vezes deve ficar bem clara, para que, não, isso aqui são coisas, são 4 paredes, nós podemos fazer aqui qualquer coisa que Deus vai aceitar. Eu tenho muito receio destas evoluções de achar que aqui é um local que pode se fazer qualquer outra coisa e em detrimento da igreja, pessoas. Porque é aquilo que o senhor disse, quando nós estamos aqui, ela é a igreja. Quando nós não estamos, é um templo como qualquer outra construção. Porém, enquanto existir a igreja organizada, aqui eu creio que nós devemos ter um cuidado especial com tudo isso que foi feito e tudo isso que é dedicado para o culto ao Senhor, quando aqui chegamos e estamos aqui. Eu fico muito preocupado quando, às vezes, as modernidades vão chegando e vão entrando para o nosso local especial de culto. Eu acho que aqui é um local especial de culto.
Nós devemos estar cultuando a Deus em todos os lugares onde estivermos. Porém, aqui nós estamos 2 ou 3 ou mais nos reunindo para cultuar o nosso Deus. Muito bem, eu acho que o irmão usou a palavra-chave, né? Respeito. Mas quando eu digo que aqui não é no sentido espiritual, tem pessoas que acham que o Espírito Santo está no banco, está na cadeira, não está. Biblicamente não está. É isso que eu estou dizendo. E outra, o templo é importante, nós não estamos dizendo isso. Eu não vou gastar tempo aqui falando da importância do templo, porque isso nós já sabemos. Tanto é que nós estamos aqui, é tão importante que nós estamos aqui. O templo é importante. Mas eu vou, digamos assim, ensinar outra parte, porque essa nós já sabemos, não é? Essa a gente sabe da importância do templo, a gente sabe da importância de estarmos reunidos, o grupo grande. A Bíblia fala do templo. É igual Jesus, mas a gente acusa Jesus de não ter ensinado sobre dízimo. E ele ensinou pouco sobre dízimo. Mas para que ele ensinar dízimo para judeu, que dava dízimo do hortelã? Ele enfatizou aquilo que os judeus não conheciam. Então, o meu objetivo aqui é esse. Então, quando eu enfatizar as casas, os pequenos grupos, não estou desvalorizando a importância do templo. Só não vou dar uma ênfase numa coisa que a gente já tem, já está arraigado em nós, já nascemos com isso, né? Mas é perfeita a palavra do irmão Josonias no sentido do respeito. Aliás, eu acho que isso é até legal, né? Tem até a lei que fala que o templo não pode ser vilipendiado, etc. Então, mas eu falei mais no sentido espiritual, de pensar que nós vamos embora e Deus fica aqui esperando até domingo que vem a gente voltar. É nesse sentido. Mas no sentido prático da coisa, né? A gente precisa respeitar, sim, o objetivo para o que aquilo foi feito, né? Com certeza. Irmão Amarildo Nunes. Pastor, só para fechar esse assunto aí, nós temos que ter cuidado porque a atitude do grupo é que tem que ser valorizada onde ele estiver. Se a nossa igreja, se nós aqui resolvermos fazer coisas que não estão condizentes com a palavra de Deus, se é aqui ou no estádio ou lá na minha casa, é a mesma coisa, não é? Então a gente tem que ter cuidado porque existe uma certa tendência a idolatrar isso aqui. Se eu coloco isso aqui de uma forma pejorativa muito grande, eu passo a idolatrar isso aqui, como se só aqui o Deus vai falar comigo, não é? E não é assim, né? Precisamos ter esse cuidado, né? Que às vezes sei de uma igreja também que precisou aumentar o templo, que chegou tantas pessoas e os irmãos, eles não deixaram, por exemplo, quebrar o piso da igreja, o piso natural, digamos assim, né? E foi aquela luta, porque eles disseram, não, isso aqui foi o pastor fulano, foi, não sei, o irmão ciclano que doou, que não pode. E talvez o irmão ciclano que doou, que já tinha morrido, ele ficaria tão feliz de saber que estava quebrando para aumentar, para caber mais gente e tal. Mas não tinha como consultar ele, né? Graças a Deus. Mas aí tiveram que chamar um engenheiro e fazer todo o novo templo, mas mantendo aquele espaço. E aquilo diminuiu muito a capacidade, né? Mas talvez foi uma medida sábia também, né? Mas é importante isso que você falou, muito embora eu tenha certeza que não é isso que o irmão Josonias falou, ele falou de outra coisa, né? Muito bem, vamos para frente? Irmão Luiz Lima. Para poder realmente corroborar a palavra do Amarildo, nós não podemos esquecer onde está o templo de Salomão, onde está o templo de Herodes. Pedra sobre pedra não ficou. Vai depender muito do nosso proceder como cristão, como vidas, para que isso aqui possa continuar. Se nós não tivermos uma vida realmente condizente com a palavra, certamente isso aqui vai desaparecer. Amanhã vai ser armazém, vai ser depósito, vai ser oficina mecânica. Vai depender muito do nosso proceder como cristão, do nosso viver a vida de Jesus Cristo. Caso contrário, vai desaparecer.
Isso é a essência, né, que a irmã Carmen falou. A gente não pode... A forma é importante, mas a essência é mais importante. O ponto seguinte aí, página 9, fontes de autoridades nas igrejas, né? Fontes de autoridades. Esse ponto é importante porque, deixa eu achar um texto que eu separei aqui no computador, que fala sobre fontes de autoridades. É o Rick Warren, no livro dele, Igreja com Propósitos, ele fala dos tipos de igreja, né? Uma delas, por exemplo, é a igreja que se baseia na experiência. Então, a frase da igreja que se baseia na experiência é assim: na minha experiência, tem que ser assim. Na minha experiência, tem que ser assim. Eu estava assistindo ontem um vídeo do neto do missionário Davi Miranda. O missionário Davi Miranda, vocês conhecem, é o fundador da igreja pentecostal Deus é Amor, uma grande igreja do nosso país, uma das primeiras igrejas daquela segunda onda do pentecostalismo no Brasil, né? E uma potência de igreja, tem uma grande sede na cidade de São Paulo e igrejas pelo Brasil inteiro. E aí ontem eu estava vendo uma entrevista do neto do Davi Miranda, o Davi Miranda Neto, tem na internet esse vídeo. E pelo que eu percebi, não acompanho muito essa igreja, mas pelo que eu percebi, está tendo uma dificuldade lá, porque o neto, um rapaz bem jovem, máximo uns 30 anos, parece que ele é o líder da igreja agora, ou pelo menos tem algum cargo de liderança, mas ele não concorda com algumas regras que o avô colocou na igreja. Por exemplo, nem sabia disso, mas na igreja de Deus é Amor, os homens não podem ter barba. E o Davi Miranda colocou essa regra, então o neto já não concorda, ele acha que pode. E também não pode... os homens têm que ir para os cultos sempre de terno e gravata, todos os homens, mesmo se não é obreiro, se não é pastor, vai de terno e gravata. Então o neto, ele não deve gostar de terno e gravata, deve apertar o pescoço, então ele está mudando também essa regra. Então, vejam que no nosso meio, penso eu, essas questões já foram no passado, hoje não mais, né? Então, há uma evolução de costumes também. Tem que lembrar que quando a Igreja de Deus e Amor foi fundada, até para o campo de futebol as pessoas iam de terno e gravata, né? E chapéu. Você vê aquelas fotos de 60, time de futebol, o povo de terno, gravata e chapéu, no Mineirão, no Maracanã. Então os costumes mudam, né? E, enfim, eu acho que é uma pena, porque eu até gostava da maneira como os pentecostais da Igreja de Deus e Amor se comportavam, as mulheres muito bem vestidas, né? Para mim, é uma pena que eles estão perdendo essa forma. Mas é forma, não é essência, né? Temos que lembrar isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque na experiência do fundador da igreja, em algum momento, ele achou importante colocar aquela regra. E a regra cristalizou. E para a nova geração que está chegando, aquelas regras não fazem mais sentido. E eles estão questionando, né? Não vou entrar no mérito quem está certo e quem está errado. Só quero dizer de um caso clássico disso, onde a experiência de uma pessoa é que determina ou determinou, em dado momento, a prática da igreja, né? E muito embora a experiência seja importante, mas a experiência, e todos precisamos ter experiência com Deus, mas nós temos que entender que a experiência é algo de fora o íntimo. E ela não pode ser, eu não posso exigir que todos tenham tido a mesma experiência que eu tive com Deus. Moisés, por exemplo, teve a experiência de ver a sarça ardente, etc. Nenhum outro personagem bíblico teve essa experiência. Paulo, por exemplo, no caminho de Damasco, viu uma luz, alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas o texto bíblico não diz que tinha cavalo, mas enfim, a gente imagina que ele estava a cavalo, mas o texto não diz que ele estava no cavalo, não, diz que ele caiu. Ele caiu e
teve aquela experiência com Deus, de ter visto a luz, ter ficado cego, etc, etc. Ninguém mais teve uma experiência como essa. Então, a experiência, ela é pessoal e intransferível. E o problema é quando eu quero que a minha experiência seja padrão para todo mundo. Então, as decisões na igreja não podem ser baseadas na imitação, na experiência, né? Elas têm que ser baseadas, no caso da igreja, numa experiência coletiva com Deus, né? Porque o Espírito Santo fala com a igreja. Muito embora a experiência é importante, mas ela não pode ser uma fonte única de autoridade, ela é também uma fonte de autoridade, porque a experiência é importante, né? Me lembro, eu pastor bem jovem ainda, fui consagrado com 23 anos de idade, um menino, né? Tendo que pastorear uma igreja. E eu me lembro de um casal, o primeiro casal que eu atendi como pastor, que eles estavam vivendo uma crise conjugal. Eu tinha 23 anos de idade. O casal tinha 40 de casado. Imagina? 40 anos de casado. E eu com 23 anos de idade. E eu tinha que falar para eles ficar casados. Eu nem casado era. Mas em que é que me baseei? Na palavra de Deus, principalmente nas cartas pastorais. Quando eu não tinha experiência, tudo eu ia para as cartas pastorais, ainda hoje, né? Mas eu ia e falava, Senhor, me mostra, que eu não sei falar o que é casado, né? Um casal de 40 anos de casado vivendo uma crise. Hoje, graças a Deus, muitas coisas, a experiência me ajuda muito, mas muito, sem dúvida. A própria experiência de casado, a própria experiência na palavra de Deus, de lidar com problemas. Mas ainda hoje ela não pode ser minha única fonte de autoridade, porque a experiência... E outra, uma crise de um casal, ela muitas vezes parece com a crise do outro, mas são pessoas distintas. A mesma solução para esse de cá não vai ser a de cá, não é? Isso vale para a vida. Então, a experiência é uma fonte importante de autoridade para a igreja tomar decisão, mas não pode ser a única, né? A única. Uma outra fonte de autoridade é a tradição. A igreja que se baseia na tradição, segundo o Rick Warren, né, no livro dele, Igreja com Propósitos, a máxima, né, a frase da igreja que se baseia apenas na tradição é: aqui nós sempre fizemos assim. O que é tradição? Tradição é um conjunto de práticas e costumes que alguém ou determinado grupo pratica, baseado em como seus antepassados viveram. A tradição em si não é algo ruim, está aí no texto. Os cristãos, por exemplo, seguimos a tradição bíblica dos primeiros discípulos, a tradição dos pais da igreja cristã do primeiro século. O problema é quando, em nome da tradição, as pessoas deixam de experimentar o novo de Deus. Ficam apegadas ao passado e pensam que as coisas só podem ser feitas de uma maneira, sobre um sói, né? Aí a tradição se transforma em tradicionalismo. O tradicionalismo é a doença da tradição. Não é? Lá no jargão médico, parece que o sufixo ismo, it, muitas vezes indica um problema, né? Pelo menos assim, no senso comum, a gente de fora tem essa ideia, né? Tudo termina com it, é doença, ou às vezes ismo. Então, a tradição é coisa boa. Se não fosse a tradição, nós não estaríamos aqui. Aliás, crer num livro escrito há 2000 anos e num cara que morreu há 2000 anos e a gente está aqui, se isso não fosse tradicional, não sei o que é. Mas o problema não é a tradição, que ela é boa. A tradição são os costumes que nós herdamos dos antepassados. A tradição é o que nos faz como pessoa. Seja a tradição da família, seja a tradição do país, seja a tradição da igreja. Mas quando o tradicionalismo, que é a doença da tradição, ela nos pega, aí é um problema. Porque aí a gente não dá conta de avançar. A gente pensa que tem que ficar. E o grande problema de Jesus foi lutar contra o tradicionalismo dos judeus. Porque, na verdade, o judaísmo, o cristianismo, ele deveria ter sido o fim do judaísmo. Por quê?
tudo o que o judaísmo dizia e apontava para o futuro, a vinda do Messias, se cumpriu em Cristo. Então, os judeus, era só eles fazerem uma transposição, e eles seriam cristãos, porque o judaísmo sem Cristo não tem sentido. Mas, em nome da tradição, sempre fizemos assim, eles não deram conta de aceitar Cristo, a novidade de Cristo, o vinho novo, que eu vou falar dele da semana que vem, que Jesus trouxe. E o vinho novo não coube no odre velho, porque o odre velho rebenta com o vinho novo. Por isso o judaísmo continuou com o odre velho e com o vinho velho. Não deu conta de receber o vinho novo do Evangelho, né? Você queria falar, César? Leva o microfone lá, Everton. Pastor, o senhor deve chegar nesse ponto, mas só para, não sei se vou adiantar, né? Sobre a tradição, né? Uma vez eu estava falando para os embaixadores, eu estava falando sobre pecado, né? Igual a fonte do direito, né? Temos que estar expresso, temos os costumes. Costumes, o senhor mesmo já detalhou, é uma variação de épocas, de tempos em tempos, né? Então, esses costumes vão definir algumas coisas que não estão expressas na Bíblia, e também aquela época é totalmente diferente. O que é uma linha tênue, na verdade, é essa forma. Quando se fala em tempo, é fácil, porque é bem definido, mas quando se fala em pecados, aí é uma linha muito mais tênue, né? Formas de um povo viver e formas de outro viver vão definir, vão exemplificar melhor essa situação. É mais um comentário, porque quando se fala em modo de vida, em vivência, em testemunho, é muito mais difícil alinhar esses costumes com o que está expresso na Bíblia. Então, aí são os princípios. Se você quebrou o princípio, você pecou, independente da época, independente do costume, independente do que mudou. Se você quebrou o princípio, por exemplo, um princípio, façam tudo com decência e ordem. É um princípio. Pode mudar a cultura, o que for, o povo andar pelado, se for sem decência e sem ordem, pronto, houve o pecado, entende? Nesse sentido. Então, assim, o pecado ele é acultural, ele é a quebra de um princípio. O princípio não muda. Pode mudar tudo, o princípio não muda. Se o princípio não muda, se você quebrou o princípio, você pecou, independente da época em que você viva. Correto. Né? Por exemplo, eu fui o princípio. Ele é universal, ele é universal, ele vale em qualquer cultura. Por exemplo, o princípio, não matarás, é o princípio da vida. Então, se é o índio na cultura dele que mata, o gêmeo que nasce, é pecado, não interessa, isso não é cultura. É o aborto, é pecado, não interessa em que condição. É o princípio da vida. A Bíblia não diz, quando for estupro pode matar, a Bíblia não diz isso. Não é? Pode mudar no costume, mas aí a gente cai num outro problema. Ele está falando sobre decência, né? Que a decência ela pode mudar de conceito. Por exemplo, o índio vive pelado. Então, ficar pelado para o índio não é indecente. Não é? Mas, com certeza, naquela cultura há algo de indecente. Sei lá, se você pintar a cara de vermelho, de repente é indecente, não sei. Mas aí você cai no outro princípio, que é não escandalizar o seu irmão. Ainda que aquele costume que você tenha, ele seja aceito. Como Paulo escreve aos Coríntios, né, sobre o comer carne. A carne assim. Quer dizer, o que tem a ver comer carne, né? Então, um adventista te convida, por exemplo, para você almoçar na casa dele, ele resolveu fazer um churrasco de frango. Aí você leva um bacon, um pernil, você tá pecando.
Ah, pastor, mas comer bacon não é... Não, não é não, mas escandalizar é. Você está escandalizando seu irmão. Ele acha que aquilo é um pecado cabeludo. Então, você não deve levar. Leva a asa de frango e come, bacana. Você está entendendo? Então, tem essa questão também do princípio. Há um outro princípio, não escandalizar o irmão. Então, se a minha prática, por mais legalizada que ela esteja, ela fere a consciência do irmão, então eu peco na medida em que eu não tenho esse cuidado, esse amor pelo meu irmão. Né? Pastor. Mas alguém está sem apostila? A gente chegou mais gente no final, ainda tem apostila aqui, quem queira. Mais alguém? Acho que não, né? Pastor, Aqui. o senhor disse aí que não matarás é um princípio, né? E no caso que quando Deus ordenava o próprio povo a invadir uma cidade e matar todo mundo? Aí pode. Venha abacalhar minha aula. Aí a gente cai, realmente, se for explicar isso, tem que ter uma aula só para explicar isso. Né? Tem até um livro muito interessante, Quando Deus Mandou Matar. Né? Quando Deus Mandou Matar. Tem questões na Bíblia que a gente tem que assumir que elas são, do ponto de vista da ética, né? Até da bioética. Né? Mas a gente se sai bem quando a gente fala assim, o Novo Testamento, ele vem... de alguma maneira, corrigir alguns erros do Antigo Testamento. Então, por isso que eu digo, a nossa regra de fé e prática é o Novo Testamento. Ponto. Então, há práticas do Antigo Testamento que nós temos que admitir que faziam parte de um certo contexto temporal. Por exemplo, o Levítico. Muita gente está preocupada em obedecer os 10 mandamentos, né? Mas não são só 10 mandamentos. Tem mais de 573 mandamentos no Levítico. Por exemplo, o marido não devia ter relações com a esposa no período menstrual dela. Isso vale para hoje, por exemplo? Não estou querendo falar esse exemplo, não, que é meio nojento, mas enfim, imagina o povo no deserto, eles não tinham banheiro. Então, há um princípio lá no Levítico que diz que eles tinham que ir para fora do arraial, fazer o serviço e furar um buraco e tampar. Isso vale para nós hoje? Só para os gatos, né? E o leproso, ele tinha que, quando alguém chegasse, ele tinha que estar leproso. Não é? Hoje parece que a medicina já descobre que a lepra, não é contagiosa, tem uma coisa dessa, né? Enfim, lepra é contagiosa? Tem um período. Eles não sabiam isso lá atrás, então eles tinham que evitar qualquer tipo de contato. Né? Atualizou. Então, veja bem, mas imagine no contexto do deserto, se deixasse esse povo lá fazendo treino arraial, isso são chamadas regras higiênicas, né? Porque naquela época não se sabia sobre os vírus, sobre os protozoários, sobre esses entes todos que transmitem doenças. Mas Deus sabia. Mas só que Deus não ia dar uma aula de biologia para eles, ia dizer, olha, não façam isso que isso vai dar ruim para vocês, faz fora, faz assim. É questão higiênica, né? Para evitar, eu já ouvi dizer, eu sempre vou ter médico na aula, que aí a gente não fala besteira, né? Mas que, por exemplo, a circuncisão, ela de alguma maneira ajuda a não desenvolvimento de câncer de útero, é verdade? Então, veja, cuidado de Deus lá atrás. Mas isso vale para hoje? Do ponto de vista ritual religioso, não. Você pode até usar também do ponto de vista de... Mas aí você vê que algumas regras lá do passado, elas tinham um cunho muito mais higiênico, muito mais de relação pessoal, muito mais de não causar doença. Você leu meu pensamento, hein, irmão? Tem vaga para diácono ainda? Tem lá, irmão? Se tiver, nós vamos colocar mais um. Você sabe que seu nome foi até lembrado lá mesmo, tá? Mas só que você já está tão ocupado com outras coisas, nós resolvemos deixar você quieto.
Não respondeu sua pergunta, eu sei que não, viu, irmão? Porque uma questão ele pode dizer o seguinte: será que Deus mandou matar mesmo? Né? É uma questão, né? Aí outra Mas, seria se a gente analisasse a perspectiva do Marquinhos, seria como se nós julgássemos Deus, né? Não entendi. Se a gente analisar pela proposição que o Marcos colocou, do tipo, não matarás, está nos 10 mandamentos, mas a passagem que Deus mandou tomar a cidade e matar. Mas se a gente tentar entender isso, nós estaríamos julgando Deus. E aí isso não nos compete, nós não alcançamos isso. Pensar, será que esse cara não entendeu errado, sei lá o quê, né? Exato. Mas, enfim, é uma outra conversa, eu não vou ter resposta para isso agora. Aliás, eu não tenho essa resposta, mas a gente pode conversar sobre isso. A Bíblia a gente pode conversar. Mas se eu entrar nesse tema, eu fujo completamente da nossa... E você não vem avacalhar minha aula também, não, que você está avacalhando. Pastor, a pergunta do irmão ali, a própria Bíblia responde. Sério? Responde, com certeza. Como é que é? Com certeza. Se voltar lá atrás, no pecado de Cão, ele vai encontrar a resposta. Então você vai encontrar, vai lá, depois você conversa com o Luiz, Tá? que Você vai vocês encontrar a resolvem esse resposta problema lá. aí. Agora, isso era no Antigo Testamento, irmão. Vem, no Novo Testamento, ninguém manda matar ninguém, não. É só vida e abundância. Bem, uma outra fonte de autoridade é a razão. É uma decisão racional no sentido seguinte: a gente pode fazer isso se o resultado ele for importante, ele for bom, né? E ela pode ter grandes oportunidades de experiência com Deus. Porque a igreja, irmãos, ela é uma comunidade, repito isso sempre, extraordinária. Ela precisa viver de acordo com a fé em Deus. Isso vale, por exemplo, a questão financeira da igreja. Igreja, ela vive pela fé. Ela precisa entender o que Deus quer. E se ela entender a visão de Deus, Deus vai mandar o recurso, não tenham dúvidas. Deus vai mandar. Igreja não tem crise financeira. Ou então Deus está errado. A crise financeira da igreja ou a igreja não está dentro do que Deus está querendo, ela está fazendo o que ela quer e pedindo Deus para abençoar, e Deus não vai abençoar. Deus falou: olha, você quer fazer isso, você faz sozinho por sua conta, eu não tenho nada com isso. Ou ela está fora da visão de Deus. É assim que eu creio. Quem já fez o curso Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, quem já fez esse curso? Lembra lá, muita gente, das primeiras lições, tem a experiência lá da igreja, se não me engano, a Igreja Batista da Fé no Canadá, quando eles vão elaborar o orçamento. Depois você lê lá aquele direitinho. Eu creio muito naquilo. Creio. E para o que é essencial, porque é importante, Deus manda o recurso. Se Ele não mandou o recurso, é para você não dar aquele passo. O pastor Alessandro, agora há pouco, na devocional, ele falou que Deus falou, Paulo queria ir para um determinado lugar pregar, e o Espírito Santo falou: não, você não vai. Como assim? O Espírito Santo impedindo alguém de pregar? Pode acontecer. Se ele tiver um outro objetivo. Falou: olha, aí ele foi dormir, de noite apareceu um homem da Macedônia, falou: passa a Macedônia e vem ajudar. Ele falou: opa, eu estava querendo ir para lá, mas é aqui que está precisando mais. E ele foi. Então, assim deve ser a sensibilidade da igreja. Ela não pode se basear só na razão humana. Ela não pode se basear. E aqui, irmãos, deixa eu abrir meu coração. Eu ouço muito aqui na igreja isso. Aqui não deu certo. Isso aqui não dá certo. Por que não dá? Porque já pensamos. Quem sabe hoje é o tempo de Deus? Naquele tempo não era. Eu tenho até urticária quando eu escuto isso. Não deu certo. E daí que não deu certo? É ir além, não é? É fonte de autoridade importante? Nós não estamos dizendo que nenhuma dessas fontes de autoridade é errada. Nós precisamos agir com a razão, sim. Porque se a igreja me dá um passo maior do que a perna, está agindo com irresponsabilidade. Não é isso que eu estou dizendo. Mas também a igreja não pode viver medindo a água e o fubá. Se ela tem fé, ela recebeu de Deus uma ordem, e ela sabe que ela pode ir. Pode ir. Porque
E falando em templo, né? Essa estrutura que nós temos aqui, irmãos, imagine se nós tivéssemos que comprar isso hoje. Nós teríamos dinheiro? No centro da cidade, nessa esquina aqui, não teríamos. Hoje a gente não conseguiria fazer o que nós temos aqui, financeiramente. E por que nós estamos aqui? Porque homens e mulheres do passado tiveram uma fé maior do que a fé de quem via só aquele momento. Porque talvez era um grupo de 50, 30 pessoas, aqui está muito bom, vamos ficar aqui. Aí alguém teve a ideia de fazer esse templo grande, bonito, com espaço, com isso, com aquilo, olha que bênção. Mas talvez para a época isso aqui foi grande demais. Alguém que falou assim, pastor, está gastando muito dinheiro, besteira. E nós estamos aqui até hoje, 40 anos depois. Vejam. E daqui a 40 anos, o que nós que estamos aqui hoje vamos deixar para quem vai vir daqui a 40? Vejam, é isso que eu estou dizendo. Precisamos tomar decisões com a razão, sim, mas não só. Essa não pode ser a nossa principal fonte de autoridade. Senão a igreja não vai caminhar. E a igreja morre, irmãos. A igreja acaba. Sabia disso? Se ela é um corpo, ela acaba. Pastor. Fala. É uma experiência que eu vivi lá no seminário, na igreja que eu estagiava, a Igreja Batista Nova Jerusalém. Ela ficava na Barreira do Vasco, que era uma comunidade. E a igreja era... Como é que chama o lugar? Barreira do Vasco. Era em frente ao campo do Vasco mesmo. E aí era o pessoal assim, tudo assalariado, a maioria morava ali na região. E a igreja, bem menor que a nossa, comprou na época o pastor, os cultos estavam ficando muito cheios, né? E a igreja pequena, aí levou a igreja a comprar um lote na mesma rua. Na época eu não sei o valor exato, mas era tipo assim, coisa de 1 milhão, quase 1 milhão. Tinha condição. A igreja comprou o lote, sabe com o quê? Com cantina, feira missionária, R$1 missionário. Mas se fosse olhar as condições financeiras da igreja, era impossível. Era impossível, era pessoal que morava na comunidade. Aí tinha uma quadra lá na comunidade, aí uma vez por mês tinha tipo uma feira missionária, mas com barraquinha, aí a MCA ia para uma barraquinha, os homens iam para outros, os jovens, e levantavam o dinheiro para ir pagando a prestação. Lógico que dividiu assim, a perder de vista, né? Mas todo mês o dinheiro da prestação, no dia certo, o pastor ia lá e pagava. Era a nota promissória, né? Hoje não tem mais a nota promissória. Mas é isso aí, deu um passo de fé. Agora, eles continuaram comprando lotes nos anos seguintes? Não. Eles não são imobiliário comprador de lote. A igreja precisou naquele momento. Se continuasse, gente, o negócio de comprar lote, tá bom, vamos comprar mais para investir. Deus ia dar um jeito. E parece que eles estão fazendo o que eu não estou pedindo. Já estão, eu acho que eles já estão congregando lá já. Então, é mais ou menos isso. Então, qual que é a nossa inerrante fonte de autoridade? A Bíblia, página 10 aí, lá em cima. A Bíblia é a verdadeira fonte de autoridade, né? Então, por isso que a gente está dizendo, é voltar ao princípio. Não é novidade, é voltar ao princípio. É simplesmente isso, né? E aí a gente vê rapidamente que, por exemplo, há um princípio na Bíblia que é o princípio dos pequenos grupos. Isso é bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No Antigo Testamento, a gente vê, por exemplo, aí, em Êxodo 18, de 13 a 27, o conselho de Jetro. Você se lembra do conselho de Jetro? Lembra, Gilmar? Dividir 100, 70... Leva o microfone lá para o Gilmar, que ele vai explicar para nós como é que é o conselho de Jetro. Isso está lá no Êxodo, segundo livro da Bíblia, lá no início da parada lá, hein? Imagina. Dividisse em pequenos grupos para que o povo entendesse, né, os propósitos de Moisés. O Jetro era o que do Moisés, você sabe? Era sogro. Então, sogro dá conselho bom, né? E como foi, hein? Conselho. Sogro é bom, né? Você já é sogro, já, Gilmar? Sim. Então, você tem que dar conselho bom para aquela moça lá. Sogro. Não só dei conselho, como levei também a esposa do meu filho no altar, né? Então... Sério? Então, você está igual o servo de Abraão lá, ué? Amém. Então, o Jetro, o Moisés, você sabe, o Moisés, a mulher do Moisés não quis acompanhar ele, né?
Ela ficou para trás. Com o Jetro. O Jetro era o pai dela. Só que eu acho que essa dona era tão complicada que nem o pai dela estava dando conta dela mais. Aí ele soube que o Moisés estava passando ali perto, de onde ele morava, e falou, vou levar para ela, vou devolver. Aí o pai levou a mulher do Moisés para ele. Chegou lá, ele... Não sei se o Moisés não ficou feliz, uma zebra aconteceu lá. Eu sei que ele chegou e viu o Moisés lá. Moisés botava uma cadeirinha, já estava velhinho, e fazia aquela fila de gente o dia inteiro para... ele roubou minha galinha, assim, passou para lá, roubou a galinha, de quem que é a galinha? Aquela confusão. O Jetro viu, o povo ficava na fila, ele ficava ali o dia todo, não resolvia nada. Por fim o Jetro falou, por que você não divide isso, né? Quem roubou a galinha é uma coisa menor. Então você leva para um líder lá de 10, cria líderes de 10, de sei de quanto está aí, né? Um líder de 10, está aí, delegação de autoridade, página 10. Um líder de 50, um líder de 100, um líder de 1000. O líder de 1000 era Moisés. Então você cria uma hierarquia aí para administrar isso. Como é que isso chama no direito aí, os advogados? Instâncias, mas de causas, não tem de pequenas causas, não é? Comarca, né? Comarca? Não, tem de pequenas causas, causas maiores, e o STF, que é o que tira o povo da cadeia e põe na cadeia, né? Agora virou delegacia o STF, mas enfim. Vejam, isso é bíblico, está aqui na Bíblia. Veja como é que a Bíblia, ela é um livro de medicina, é um livro de direito, é um livro de tudo. Administração, então, né? Neemias está aqui, ó. Está aqui, o princípio está aqui. Dividir em pequenos grupos, porque um que cuida de 10, a galinha passou para o outro lado, resolve esse problema, para que levar isso para Moisés. Agora, um cara matou o outro, aí já é uma coisa que não é igual a roubar uma galinha. Então, esse vai para Moisés. Veja, o princípio está aqui. No Novo Testamento, o mesmo princípio se repete. Tá certo? Jesus, ele tinha um pequeno grupo, que eram os discípulos, não é? E o grande grupo, que era a multidão. O que os discípulos faziam? Ajudavam ele a cuidar da multidão. Lembra da multiplicação dos pães? Vai distribuindo para o povo aí. Não é isso? Tá, aí depois vocês leem esses textos todos que estão aí, são bases bíblicas para uma prática, não é novidade. Pequenos grupos na igreja não é novidade, é bíblico, está aqui no Novo Testamento. A gente só não faz, mas está aqui. É princípio. Aí tem aí no livro de Atos, esse quadro na página 11, lá em cima, como se fosse um quadro... cronológico, né, da igreja. Em Atos 2:42 fala que eles partiam pão de casa em casa. Em Atos 5:42 no templo e na casa. Atos 20:20 Paulo, quando fala aos presbíteros de Éfeso, né, ele diz: eu nunca deixei de ensinar publicamente a vocês, ir de casa em casa. Em Romanos 16, a igreja que está na casa. Colossenses 4:15, a igreja que está na sua casa. Filemão 2, a igreja que está em tua casa. Veja, princípio. Está aqui. Então, a reunião nas casas era uma estratégia de crescimento para a igreja primitiva. Só que parece que nós, ao longo da história, deixamos. Como é, na nossa tradição batista, na nossa história batista, a história dos pequenos grupos? Sempre teve também. Sempre teve. Né? Primeiro, aceitando a Bíblia, né, como está aí na declaração doutrinária, a Bíblia como base para a nossa prática. Né? Aí eu estou lembrando aí de algumas coisas que os mais antigos vão lembrar. Lá embaixo, num parágrafo, começa assim: na década de 1980, estão vendo aí? Ponto 3.3, 1, 2, 3, quarto parágrafo. Na década de 1980, Missões Nacionais lançou o Plano Nacional de Evangelização, PNE. Lembra dessa, irmão Luiz? PNE.
que, entre outras estratégias, promoveu os pequenos grupos, que chamava Núcleo de Estudo Bíblico nos Lares, NEBs. Lembra disso? Nosso meio, os NEBs. Por que os NEBs não deram certo? Eram células, era um pequeno grupo, a mesma coisa. Porque, naquela época, e eu me lembro disso, as divisões eram por lares, simplesmente geograficamente. Às vezes uma pessoa mora perto da outra, mas ela não tem afinidade com ela. Não adianta você botar uma pessoa que não tem afinidade com a outra, não vai ter cola ali, né? E outra coisa é o seguinte, não se treinou liderança. Não se treinava a liderança para isso. Os NEBs eram só de evangelismo, não era também realmente de conexão, né? A escola bíblica dominical não são uma estrutura de pequenos grupos também? São. Acontece, né? A dificuldade da escola dominical, exatamente talvez esse, é que concentrou tudo num templo. Se a escola dominical fosse nas casas, com certeza o resultado seria outro, em termos de conversão. Porque a escola bíblica dominical, ela foi criada não para crentes, não é para ensinar crentes, era para evangelismo. Ela era uma estratégia de evangelismo. E com o tempo, e não há problema nenhum nisso, é bom, a escola bíblica é um ganho muito grande, mas hoje, nas igrejas, a escola bíblica dominical não evangeliza mais, concorda comigo? Ela só treina os crentes. Então, precisamos criar outras estruturas que evangelizam, sem abrir mão, claro, da escola dominical. Ninguém está dizendo que tem que acabar com a escola dominical para ter outra coisa, absolutamente. Escola bíblica dominical é base da igreja. É base, né? Eu penso que a igreja ela deve se manter em um tripé. Um tripé, igual um tamborete, aqueles da roça, já viu? Ele tem 3 pezinhos assim, fica em pé, tripé. Se você tirar um pé, já era, ele não fica em pé, não é? Eu penso que a igreja também ela se baseia sobre um tripé. Qual que é o tripé? E aí não tem ordem de importância, os 3 são tão importantes. A celebração, que é o culto, importantíssimo, precisamos estar juntos no templo, precisamos estar juntos, isso é importantíssimo. A escola bíblica, que é o treinamento do crente na Bíblia, e a reunião das casas, que é a vivência daquilo que você aprendeu na escola bíblica, daquilo que você foi desafiado no culto, no dia a dia. Porque é só no contexto de pequeno grupo é que você consegue desenvolver os mandamentos recíprocos, uns aos outros da Bíblia, né? Então, eu penso que é esse tripé. Se a gente conseguisse resgatar isso, a celebração, a escola bíblica e a reunião nas casas, que não é culto nos lares, porque o culto nos lares é 100 pessoas dentro de uma casa, não é isso, é um pequeno grupo mesmo, no máximo de 15 pessoas numa casa, mesmo porque as nossas casas hoje estão cada vez menores, né? Não existe mais casas enormes como no passado, tinha varanda, quintal, hoje as casas são pequenas, então nem dá para fazer culto nos lares mais, a maioria das casas não tem como fazer, mas tem como reunir um pequeno grupo, não é? Tem como reunir um pequeno grupo. Então, a nossa tradição batista é de pequeno grupo. Só que os modelos antigos, eles não se adequam mais ao nosso tempo. Os cultos no lares não tem como fazer mais, as casas não cabem, então tem que ser pequeno grupo. A escola bíblica, ela tem que acontecer realmente num espaço onde você tem salas, como uma escola. Então, de alguma maneira, a escola bíblica ela precisa ser realmente num templo, como nós temos aqui. Mas sem substituir essas duas coisas que nós já conquistamos, mas eu acho que falta o terceiro pezinho do banquinho. E essa é a nossa ênfase. A reunião nas casas, mas não só a reunião, mas que cada um tem um líder treinado, o líder que sabe o que tem que fazer, e que os crentes daquele grupo saibam que aquele grupo, como uma célula do corpo humano, ele precisa se multiplicar. Dentro de um período de mais ou menos 1 ano,
aquele grupo que era que começou com 7, 8 pessoas, ele vai se multiplicar. Quando ele tiver 16 pessoas, em outros 2, que vão se multiplicar. E aqueles novos que chegarão, são pessoas do nosso relacionamento, vizinhos, amigos, que ainda não têm Jesus. Pequeno grupo multiplicador, célula, não é para crente. Começa com um grupo de crentes, mas os que chegam depois são pessoas que vão conhecer o Evangelho e vivenciar. Assim está na última página 12, né, os pequenos grupos multiplicadores, né, que podem se tornar um importante fator para o crescimento saudável da igreja e para a multiplicação de vidas, não é? Então, os pequenos grupos, eles não vêm substituir o templo, muito pelo contrário. Se a igreja tiver pequenos grupos, ela vai precisar ampliar o espaço dela do templo. Ela vai precisar, a gente já precisa pensar em quebrar essas paredes aqui, ou para lá, ou para cá, não sei para onde. Porque, com certeza, Deus tem muito a fazer no nosso meio. E eu não entendo, irmãos, isso como novidade. É coisa antiga, está aqui, está aqui na Bíblia, então é antigo. Não tem novidade nisso, né? É simplesmente nós voltarmos aos princípios da palavra de Deus. Amém? Amém ou não? Tem umas perguntinhas aí do verso do 12. Queria que depois vocês... Aliás, conversa 2 minutinhos aí com quem está do seu lado aí. Conversa aí. Não pode misturar, porque senão dá Covid. Mas os que já estão perto, conversa aí. Já está perto, se vai pegar do Covid, já pegou mesmo, então pronto. Quais são as 3 fontes de autoridade que a igreja normalmente utiliza? Conversa aí. Qual que é a fonte de autoridade inerrante, aquela que não tem erro, que a gente pode seguir tranquilo? Está na página 12. E depois, o retorno aos princípios bíblicos implica em abandonar as estruturas como templo, escola bíblica, organizações? A gente vai ter que abandonar, jogar isso tudo no lixo? Que aí, de acordo com a sua resposta, nós vamos descobrir se você entendeu o estudo ou não. Vamos responder rapidinho? Quais são as 3 fontes de autoridade que as igrejas utilizam? Tradição, experiência e razão. Elas estão todas erradas, né? Estão erradas? Não, elas são importantes, são fonte de autoridade, mas ela não pode ser sozinha, né? Tem que se levar elas em conta, mas a fonte inerrante é o tempo, a fonte inerrante é a palavra de Deus. Qual é a fonte de autoridade inerrante? Já acabei de responder. E o retorno aos princípios bíblicos implica em abandonar estruturas como templo, escola bíblica, organizações? Maurício, o que você acha? Não, pelo contrário, essas organizações, lá, por exemplo, da igreja onde eu vim, que é uma igreja em células, tínhamos embaixador do rei, MCA, e funcionava muito melhor, porque as pessoas tinham uma visão melhor do reino, né? E a igreja entendeu o seguinte: ela precisa ganhar almas para Jesus. Essa é a grande novidade, né? A grande novidade desse modelo, que não é novo, que é antigo. Não é isso? Deus nos abençoe, então. Nós vamos, na semana que vem, então, é uma nova lição. É muita coisa, né, irmãos, para a gente assimilar. Semana que vem não é lição, não? Ah, tá. Tem uma experiência boa aqui, semana que vem. Vale a pena vir. Vai ter a aula, só que não vai ser na lição, tá bom? Então, na semana que vem, é outra lição. Aquilo ali é sobre as doações lá para a Espera Feliz. Vamos orar encerrando? Em nome de Jesus? Cadê o microfone, Everton? Está aí não? Já jogou fora? Dá lá para o Tomás orar para nós encerrando. Se tiver, tem 6 homens aqui, deixa eu ver. 6 homens, tem aí? Tem ou não tem? Homens, gente, com H maiúsculo. Eu sou pastor é anjo, né? Está escrito lá, então eu não conto. A Nadine precisa de 6 homens para ajudar a pegar um negócio ali, vocês vão lá com ela pegar.
Vamos orar, irmão Tomás. Deus bendito, Deus amado, Deus de misericórdia, louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é bom e as misericórdias do Senhor duram para sempre. Deus bendito, te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua casa, Pai Santo, nesta manhã. Agradecemos o privilégio de podermos ter estudado, Senhor Deus, mais uma porção da Tua palavra, Pai querido, e te pedimos, ó Deus, que aquilo que nós aprendamos aqui e que aprendemos no dia a dia, ó Deus, fique arraigado nos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Te pedimos, Pai Santo, que o Senhor continue conosco no decorrer deste dia, levando-nos agora para os nossos lares, para os nossos destinos, ó Deus, nos preparando, Senhor Deus, para as atividades de hoje à noite. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus nos abençoe.